E o tema dessa palavra é o olhar que transforma. O olhar que transforma, o olhar que muda, o olhar que traz sentido, o olhar que nos dá outra oportunidade, o olhar que nos traz outra perspectiva de vida. O texto base desse tema fica lá em Atos, capítulo 7. O versículo 58. Atos 7, 58. Aqui antes de ler, eu quero que você entenda o contexto dessa história. Esse capítulo vai relatar a morte de Estevão, um homem que serviu, que foi usado, e quando imposta a sua autoridade, foi apedrejado até a morte. A palavra vai dizer assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Grava aí. Deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. O capítulo 8 vai dizer: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Saulo, que ainda não tinha modificado o seu nome para Paulo, assiste cruelmente a morte de Estevão. Presencia aquele momento. E aqui nós vamos ter um cenário aterrorizante, porque imagina você morrer aos poucos. Cada pedrada que é lançada ali bate no seu rosto, bate na sua cabeça, atinge suas costas, seus pés, pedras por todo lado do corpo. Com certeza, automaticamente pelo reflexo, Estevão tenta proteger-se, porque é natural do ser humano proteger o rosto, proteger a cabeça. Quando a gente cai, a primeira coisa que a gente faz é tentar proteger a parte da nossa cabeça, do nosso rosto, mas não tinha como sair dali, porque cercado de pessoas, as pedras vinham por todo lado, e acontece aquela morte cruel. E tinha um jovem, porque a palavra vai dizer que Saulo ainda era jovem, assistindo tudo. E interessante é que Estevão cai ali praticamente aos pés dele. E Paulo assistindo tudo, friamente, vira suas costas e inicia uma perseguição à igreja. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, eu quero primeiro levar você para o passado, de onde tudo começa. Porque nós iniciamos dizendo que houve uma morte cruel. Quantas pessoas estavam olhando ali aquilo? Os acusadores. Trazendo para o dia de hoje, não são pedras, são palavras, são atitudes, são ações. Que nós tentamos nos defender por todos os lados, mas não tem como, porque muitas vezes nos vemos cercados. Palavras no trabalho, palavras dentro de casa, palavras na igreja, sai na rua, um se levanta contra você, e aí começa aquele apedrejamento, começa aquela situação. E eu e você tentando defender a nossa cabeça, que é a nossa mente. Muitas vezes passa uma pedra ou outra.
atinge o rosto, atinge o corpo. E nós temos duas opções: olharmos friamente para aquela situação, ou olharmos para o céu e dizer: Senhor, perdoa-os. Perdoa-os. Que difícil. E quando eu li, eu já conhecia essa história, eu li e eu disse: Senhor, como que uma pessoa consegue? Como que ele conseguiu? Diante de tanta dor, lembrar de pedir misericórdia pelo próximo. Ele tinha o direito e seria compreensível se ele só chorasse, se ele clamasse pela vida dele e dissesse: Senhor, me salva, Senhor, me livra, Senhor, me tira daqui. Mas Estevão foi além. Ele olhou para os próximos, para os seus acusadores, para os seus algozes e disse: perdoa-os. Que olhar diferente. Eu posso dizer que olhar convertido. E que eu preciso aprender a ter. Nós vamos voltar um pouco e nós vamos chegar o porquê de ter acontecido isso na vida de Estevão. Só para a gente contextualizar, quando os discípulos estavam ali iniciando a sua obra, ou a obra que o Senhor Jesus determinou para que eles fizessem, eles começaram a receber muita demanda. Tinha muita gente, tinham viúvas, tinham órfãos, tinham pobres. E os discípulos estavam pregando e chegaram para eles e disseram: vocês estão pregando, levando as boas novas, mas e as pessoas que estão aqui necessitadas? Precisam ser ajudadas. Nesse momento eles começam a discutir e resolvem escolher 7 homens. Inicia o ministério da diaconia. 7 diáconos. Estevão foi um dos, porque a palavra vai dizer que Estevão era cheio do Espírito. Se você ver lá em Atos 7, no versículo 5, vai dizer: a ideia agradou a todos, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 5. E aí, eles começam a dividir o trabalho, as coisas começam a andar. E a palavra vai dizer que Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres. Ora, quem estava em alta eram os discípulos escolhidos por Jesus. Quem estava na graça do povo agora eram os discípulos. Mas existia um homem em destaque. E que o Espírito Santo não deixou de usá-lo porque ele não estava em local de evidência. Pelo contrário, a palavra vai dizer que ele era cheio de graça, poder e realizava milagres e sinais entre o povo. Estevão tinha ali um diferencial. Muitas vezes nós queremos fazer algo, ou buscar, ou querer que algo aconteça na nossa vida só quando nós estamos em destaque. Mas o Senhor, Ele nos usa. Ele disponibiliza para todos o seu poder e o seu Espírito. E aí, Estevão começa a se destacar. Os discípulos saem para as cidades. Estevão fica na cidade administrando juntamente com os outros 6. E aquilo começa a incomodar os líderes religiosos. Porque talvez pensassem assim: os discípulos saíram, agora a gente vai comandar o povo e vai limpar a mente deles, porque estão sendo ministrados aqui sobre esse Jesus. Mas ali tinha ficado um homem de Deus,
O que eles não contavam é que tinha ficado um homem de Deus. E aí, eles começam a tentar contra a vida de Estevão. Antes, já tinham tentado contra a vida de Pedro. Prenderam, não tiveram argumento, soltaram. E aí, agora contra a vida de Estevão. Aí a palavra vai dizer que pegaram Estevão, levantaram falsa testemunha contra ele, dizendo que ele vivia falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Aqui a gente vai ver o primeiro olhar, que é o olhar da incredulidade. Ora, Estevão era conhecido, Estevão fazia milagres, Estevão estava se destacando. Aí olham para ele, não tendo do que acusá-lo, inventam falso. Quantas vezes nós não passamos por isso? Pessoas buscando do que nos acusar, buscando coisas para nos apontar e nos entristecer, porque essa é uma armadilha do inimigo contra nós. Isso é algo que o inimigo tenta lançar nos nossos corações. E aí acontece toda aquela situação, todo aquele rebuliço. Pegam Estevão e levam para a sinagoga ou para o local onde ele seria julgado. Nesse momento, o versículo 15 do capítulo 6 de Atos vai dizer: nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia de um anjo. Veja só, eu quero que vocês entendam aonde o Senhor está nos conduzindo. O cara tinha testemunho, o rosto dele resplandecia. Pegam ele mesmo assim e levam ele para ser julgado. Lá, Estevão começa a dar aula. Vocês estão dizendo que eu estou indo contra a lei, contra o templo? Espera aí que eu vou contar uma história para vocês. A lei vai dizer que Moisés fazia isso, que Moisés guiou o povo, e ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar de Isaac, ele começa a falar de Jacó, e ele começa a dizer: eu tenho conhecimento da palavra, da lei. Eu sei quem são esses homens do qual vocês acusam eu estar blasfemando, falando contra. E eu admiro nas minhas palavras, eu respeito, mas hoje eu sirvo a um outro alguém. Não desrespeito Moisés, nem os seus antepassados. E aí, a gente encontra esse olhar incrédulo. Eu quero lembrar de um outro olhar incrédulo, que também foi vítima dessa sociedade. Lembra quando Jesus morreu? Quem foram as primeiras pessoas a o verem ressuscitado? A mulher, Maria Madalena. Maria Madalena, que foi, teologicamente, alguns acreditam ter sido ali liberta, foi liberta de demônios, que viveu com Jesus, que alguns acreditam ter sido também uma dos discípulos. Dá-se o poder e a autonomia aos 12, porque os homens tinham esse potencial. Mas Maria Madalena serviu tanto quanto. E aí, ela presencia a morte. Quando ela vai lá dizer, todos descredibilizam. Porque era a voz de uma mulher. Que
que não estava sendo ouvida. E aí Jesus, para poder dar crédito, encontram 2 rapazes a caminho de Emaús. Os caras encontram ele ali e dizem: olha, você não está sabendo não o que aconteceu? Tu é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, rapaz, mataram. Mataram o homem, botaram na cruz. E ali Jesus com eles, começa a revelar sua palavra. E aí quando eles dizem aos discípulos o que aconteceu, porque Jesus partia o pão igual, porque eles disseram: eu encontrei um homem que partia o pão e falava igual a ele, meu coração se aquecia, e a gente acredita que ele é o Jesus, porque ele desapareceu na nossa frente, ele realmente ressuscitou. Opa, o que a mulher falou era verdade. E quantas vezes eu e você, vasos de casa, falamos e não somos ouvidos? Alguém tem que vir lá de fora, vir para o altar e dizer: olha, igreja, assim diz o Senhor. E aí eu e você lembra: eita, já ouvi essa pregação. Aleluia, glória a Deus. Já ouvi essa pregação aqui. A irmã Sara já falou. O presbítero já falou. Eu lembro que o pastor pregou assim. E aí, muitas vezes tem aquele olhar de incredulidade para nossas vidas. Mas o Senhor, para nos honrar, não porque merecemos, pega uma outra pessoa para dar veracidade àquilo que nós falamos. Isso às vezes é triste e doloroso, mas acontece. Mas um exemplo de olhar incrédulo, João capítulo 5, versículo 10. João capítulo 5 vai falar da cura de um homem no sábado. Um homem que padecia de enfermidade. Jesus, ele estava numa maca. Jesus passa, o versículo 6 vai dizer assim, ó: quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. E aí o versículo 10 vai dizer assim, ó: os líderes religiosos, os líderes judeus na verdade, disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue sua maca. Oxente. E aí o cara feliz, tantos anos escravo de uma enfermidade, é curado. Aí vem a liderança, vem os líderes judeus, olham para ele e dizem: olha, hoje é sábado, não é permitido que tu saia não, curado não. E tu quer que eu faça o quê? Jesus me curou, me libertou, olhou para mim, me livrou dessa enfermidade. Tu quer que eu pegue a minha maca e volte para deitar nela de novo? Muita gente quer que a gente faça isso. Quer que a gente volte para aquele local. Quer que a gente volte para a maca. Quer que a gente volte para o nosso momento de escravidão, de pecado, de imundície. E aí eu fiquei pensando: mais vale a lei do que a vida. Como que alguém olha para uma pessoa que foi curada há anos, provavelmente todos sabiam de sua enfermidade, e fala: olha, não é permitido que tu carregue tua maca, hoje é sábado. Que olhar incrédulo! Era para ele olhar para aquele enfermo e dizer: quem foi que realizou esse milagre na tua vida? Quem foi que fez isso por você? Quem finalmente conseguiu te tirar desse local de imundície? Mas o nosso olhar incrédulo é questionável. Olha, Flávia conseguiu um carro agora. Se eu quero um carro grande. Ei, Flávia, como foi? Mas rapaz, tá conseguindo. Foi quem que te deu, hein? Tu vai conseguir pagar? Foi à vista, foi parcelado. Meu irmão, e me deve essa satisfação. Glória a Deus, irmã,
que você desejou, orou e o Senhor realizou. Que Ele continue te abençoando para que você mantenha. E ano que vem você troque de novo de carro. Mas tem gente que parece que a gente volta lá pro Fusquinha. Eita, ali tá, conquistamos um carro. A gente feliz da vida. Chegamos do feirão com um carro bonito, limpo, todo organizado. A vizinha chegou e disse, mas não é novo, é usado. Oxe, e não é carro? E não vai me levar com a minha família? E não vai realizar os propósitos que eu desejo? E não foi o Senhor que me deu? Glória a Deus por isso. Mas chegou para dizer isso. Compraram, mas não é novo. Meu Deus. Que olhar. E nem tem carro novo. Se tivesse um carro novo, pelo menos. Sabe? E eu fiquei, Senhor, com essa palavra dos homens questionarem. E ele vai dizer, olha, eu não sei não, como foi não, quero nem saber que foi sábado. Eu sei que o homem que chegou perto de mim e disse, pega a tua maca e anda. Eu não sei como foi não, eu sei que Jesus me deu. Eu não sei como foi não, eu sei que me curou. Eu não sei como foi não, eu sei que me libertou. Eu sei que ele disse, pega e anda. E eu fui. Se era sábado, se era domingo, se podia, se não podia, pergunta a ele, questiona ele. Se eu passei na tua frente, questiona ele. Se tu diz há tantos anos, era para mim, era para isso, poxa, fulano conquistou, estou aqui. Pergunta a ele por quê. Louvado seja Deus. Só não vem querer que eu pegue e volto lá para trás. Para mesmice. Ou que eu não conquiste porque você não chegou ao seu momento de conquistar ainda. Deus sabe do meu coração, sabe do seu, sabe o propósito que Ele tem para mim e para você. Para de olhar de incrédulo. Louvado seja Deus. Louve a Deus quando alguém próximo a você conquistar algo que talvez você tenha até orado por algo igual. Senhor, fulano chegou ali com aquela roupa, que menino queria ter uma igualzinha, mas chegou na minha frente. Pô, glória a Deus, Senhor, porque tem o mesmo gosto que eu. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor deu mais condições. Glória a Deus, Senhor, porque a pessoa batalhou, trabalhou para conseguir. E o Senhor ajudou, abençoou. O segundo olhar é o olhar da redenção. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olha, ele disse, e os céus estão abertos. E o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita. Eu vejo. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Que presença Estevão teve. A ponto de ver os céus abertos. Um olhar que deu tanta misericórdia que ele disse, ó Senhor, o que eu vejo aqui é maior do que está acontecendo aqui agora. O que o Senhor está me mostrando aqui, de ver o Senhor em pé do lado do Pai, é maior do que está acontecendo aqui, do que essa dor. Eu posso até acreditar que, por um instante, Estevão estava tão em espírito que ele se desligou daquele corpo para não sentir mais a dor, porque ele estava numa outra dimensão celestial.
a gente vai começando a entender o que o Senhor vai fazendo na nossa vida quando a gente sai dessa dimensão e vai para outra. Porque enquanto nós estivermos apegados aqui, vai ser só a dor que nós vamos sentir. Mas quando a gente olha para os céus e a gente vê o que Ele tem para nossas vidas, aí sim, por alguns instantes, é possível se desligar desse corpo, esquecer toda a dor, toda a angústia que está acontecendo e dizer: Senhor, tem misericórdia deles. Porque se não for assim, irmão, a gente quer pegar a pedra e jogar de volta. Que também é uma reação do ser humano. Devolver, atirar de volta. Mas a gente precisa ter um olhar que nos redime, que nos muda, que nos constrange. E eu peço misericórdia ao Senhor nessa palavra, porque eu preciso dessa mudança. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso dizer: Senhor, gritou comigo, cala minha boca, para não devolver o grito de volta. Eu sou muito reativa, então eu tenho pedido muito ao Senhor esse freio. O terceiro ponto é o olhar da transformação. E esse olhar se dá quando Jesus olha para nós. Só é possível viver um olhar transformador quando Ele nos vê. Quando Ele nos enxerga. E entenda, como eu falei no imersão, Ele vê a todos, porque Ele é onipresente. Mas enxergar é diferente. Chamar a atenção é diferente. Nós vemos alguns exemplos, e eu vou dizer um muito prático: Zaqueu. Tinha tanta gente ali na vista, mas algum fez um destaque diferente ali. Tinha muitos ao redor dele, ele estava vendo muita gente, mas ele enxergou algo diferente. Não sei, esse cara está pendurado numa árvore para me ver. Vem cá, homem. E aí houve uma transformação. Porque Jesus enxergou. É interessante nessa transformação nós vermos a transformação de Pedro. E veja, andar com Jesus, viver com Jesus, não é evidência de uma vida transformada. Ser enxergado por Jesus, aí sim, algo diferente está acontecendo para atrair os olhos dele a mim e a você. Judas andou, sentou, comeu, dormiu, serviu, mas não foi transformado. Pedro andou, comeu, serviu. E eu vou dizer quando foi a transformação de Pedro. Lucas, capítulo 22. Versículo 56 ao 62. Vai dizer assim, ó. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse daí estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E em um instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. O Senhor se voltou e olhou para Pedro.
Jesus enxergou ele no momento em que ele o negava. Isso aqui é uma virada de chave na vida. Confirma-se e se cumpre a palavra de Jesus que dizia que antes que o galo cantasse 3 vezes, tu me negaria, Pedro. Mas ao mesmo tempo, isso aqui é um cumprimento e uma virada de chave para uma mudança de vida. Porque a palavra continua aqui, ó. Olhou para Pedro e Pedro se lembrou da palavra dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, não. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali chorando amargamente. De chave. Porque quando ele nos olha, o sobrenatural acontece. A transformação acontece. A gente vai ver isso na vida do próprio Saulo. Voltando ao texto, cá Estevão é apedrejado, morto. Paulo assistindo tudo, concordando com tudo. Lembra que os céus estavam abertos? Apenas Estevão estava vendo, mas tinha um homem de pé, contemplando tudo o que estava acontecendo. Apenas um homem carnal via que os céus estavam abertos, mas os céus estavam abertos, Jesus estava vendo. E Jesus já tem um encontro com Paulo, ainda Saulo. E antes que ele pudesse ver alguma coisa, o Senhor o cega. Por quê? O cara contempla algo. Estevão grita para todo mundo: eu estou vendo os céus abertos, o homem está de pé, Jesus está ali. Mesmo assim, todos continuam a apedrejá-lo, ele morre. Paulo simplesmente segue sua vida de perseguição. Mas quando ele tem um plano para mim e para você, meu irmão, ele faz uma virada de chave. Uma virada de transformação. Jesus se encontra com Paulo. Mas antes que ele pudesse vê-lo, o Senhor o cega com a sua luz. E diz: olha, eu vou evidenciar essa presença. Mandando Ananias, que relata tudo o que aconteceu. Paulo volta a ver. E ali, rendido, começa o seu ministério. Um encontro, um olhar transformador. Passou por todas as perseguições, colheu tudo que plantou. Foi perseguido, foi preso, foi apedrejado, mas viveu a transformação de um olhar misericordioso e cheio de amor. E esse olhar está voltado para mim e para você. Não basta apenas andarmos. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia. Porque às vezes a gente se garante tanto, se apega tanto pelo fato de estarmos servindo, de estarmos andando, de termos esse privilégio de sermos cristãos. Mas esquecemos que apenas isso não basta. Precisa existir em nós uma transformação. E mais uma vez eu digo: Senhor, pela tua misericórdia, essa palavra na minha vida. Me ensine a viver essa transformação, essa virada de chave. Que eu possa ser o testemunho, como foi dito aqui, que eu possa ser a igreja andando, que eu possa ser a igreja falando, que eu possa ser o testemunho da tua palavra, que eu seja a tua palavra. Que nessa noite eu e você possamos viver essa vida transformada, porque um dia Ele nos olhou, Ele nos encontrou, Ele enviou alguém para nos trazer ao seu encontro. Ele nos viu, Ele me viu lá,
onde eu estava, aquela favela. Me acabando em drogas, bebidas, festas, promiscuidade. Coisa podre. Ele me viu lá e marcou um encontro com alguém que me trouxe para ele. Mas isso não me garante ainda. Mas o fato dele ter me olhado faz com que eu queira que ele dê essa virada de chave e transforme a minha vida e eu siga uma vida transformada. Ele olhou você, eu não sei onde você estava, eu não sei o que você estava fazendo, eu não sei como é que estava a tua vida lá fora, mas ele olhou para você, trouxe você para perto dele. E que eu e você possamos viver e fazer valer a pena esse chamado. Amém. Deus abençoe.